pessoal poder compartilhar, e aí a gente já começa, já está ao vivo, tá? Se vocês quiserem compartilhar, eu já vou só desligar aqui. Quem que é o Tato e o Edgar hoje, né? Tato e Edgar. Caminho de Damasco. Eu vi o Guto me mandou Tem gente entrando aí. Gente, boa noite, vocês já estão acostumados aí. É só dar esses minutinhos para a gente, só para a gente poder compartilhar, quem puder ajudar também. Luísa, Cristina, Edmilson, Ana Karina, o pessoal está chegando aí. Ontem que eu não vi, quem que foi ontem, Lucinho? Ontem foi o projeto Casas de Jesus, que é um projeto que saiu lá do Redenção. A Rafaela, o Gustavo, a Camila, a Diana. É um projeto de acolhimento a pessoas em dificuldades. Eles fornecem alimentação, dão um suporte material e com vários profissionais voluntários que atendem. Então, advogados, fisioterapeuta, profissionais de saúde. Forma-se uma corrente para atender essas pessoas que não têm condições de pagar. Eu lembro que eu tinha visto durante a semana, e ontem foi uma correria, acabei não consegui nem assistir ontem. E hoje eu lembrei que era do Edgar e o Tato vão estar juntos, né? E domingo o Ricardo de São Carlos, Pequeninos de Jesus. Conheço. Bom, gente, nós estamos ouvindo, o Facebook me bloqueou de novo de tudo, então não adianta nem eu ficar aqui. Bom, de novo, boa noite, né? Wilson, Flavinha, obrigado por vocês toparem de novo. Estamos começando, né? Hoje é o 3º dia do projeto, vocês fizeram com a gente a parábola. E o pessoal, só para vocês entenderem, eles continuam mantendo aquele esquema. Muita gente tem usado, a gente passou para um dia só, mas o pessoal tem usado para fazer o Evangelho no Lar, às segundas-feiras, né? Por causa do formato, do horário, né? E então acabou mantendo muito próximo do que foi as parábolas, tá bom? Então, boa noite, aproveitem, e eu só volto no final para a gente se despedir. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou o Wilson, do Centro Espírita Redenção de Araraquara. A Flavinha, minha esposa, está comigo aqui hoje. O que nós vamos falar hoje, amor? Hoje a gente vai falar sobre o Sermão da Montanha, especificamente sobre Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que dá ensejo ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o mesmo título. Então, lê pra gente a perícope que vai falar no Sermão da Montanha. Jesus vai falar sobre os mansos e pacíficos, amor. Então, vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Então, estamos aqui hoje para falar dos pacíficos, que herdarão a terra. Uma das falas de Jesus no Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças, 9 bem-aventuranças, 7 elencando virtudes e 2 elencando perseguições. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos. E é muito interessante que tem um artigo do meu querido amigo João Alves, que é um dos coordenadores do NEP no Brasil todo, o NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Ele escreve um artigo sobre o Sermão da Montanha e ele diz que o Sermão da Montanha é uma proposta, um caminho essencial da alma em seu processo de iluminação interior. Quer dizer, nós temos um processo ascensional de virtudes, para que você leia o Sermão da Montanha, 7 primeiras virtudes, você pratica a primeira bem-aventurança, depois a segunda, para depois praticar a terceira. Primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, os aflitos. E a terceira bem-aventurança, então, bem-aventurados os pacíficos. E a sétima bem-aventurança são os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Então podemos ver aí que tem uma diferença. São duas, a terceira e a sétima, duas bem-aventuranças semelhantes, mas existe uma diferença entre pacífico e pacificador, né, amor? Existe uma diferença. Então, a gente pode classificar pacífico como aquele que não devolve, não retribui o mal, e pacificador, aquele que promove o bem, né? O que a gente costuma dizer, né, o que a gente costuma conversar bastante é que ninguém dá aquilo que não tem, né? A gente tem que tentar entender qual que é o conceito de paz, né? Interiorizar esse conceito de paz para poder entender e estar colocando em prática. Então, se somos pessoas pacíficas, se queremos ser pessoas pacíficas, nós temos que entender o conceito de paz. Para isso, vamos começar analisando o Livro dos Espíritos, lá na última questão do Livro dos Espíritos, na 1019. Qual a pergunta que Kardec faz para a espiritualidade e qual a resposta, amor? Então, vamos lá. Pergunta 1019 do Livro dos Espíritos. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? A resposta do Espírito da Verdade. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Olha que interessante. O Espírito da Verdade disse para Kardec que o reino do bem se implantará na Terra quando os espíritos que aqui habitarem, a maioria forem espíritos bons. Mas é um negócio interessante isso, porque a maioria das pessoas que nós conhecemos são pessoas boas. Muito pouca gente é má, é ruim. A grande maioria das pessoas que nós conhecemos são pessoas boas. Será que o Espírito da Verdade teria dado uma resposta incorreta a Kardec? Para entender isso também, nós temos que buscar uma outra questão lá do Livro dos Espíritos. Qual que é, amor? É a questão 932. Porque no mundo tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? A resposta do Espírito da Verdade. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Olha que legal a questão que Kardec faz. Por que tão frequentemente os maus, a influência dos maus sobrepõe a influência dos bons? Aí o Espírito da Verdade vai responder a Kardec. Pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Mas olha a advertência que o Espírito da Verdade diz a Kardec. Quando estes os quiserem, quando os bons os quiserem, preponderarão. E aí, se nós pegarmos também o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, há muitas moradas da casa do meu pai, quando Kardec vai fazer uma escala dos mundos, uma categoria dos mundos, ele diz que a Terra, esse planeta que nós habitamos, é um mundo de provas e expiações. E ele diz que no mundo de provas e expiações, que no caso a Terra faz parte dessa categoria de mundo, ainda há predominância do mal. Então, olha que interessante. Na Terra, onde o planeta que nós ainda habitamos, ainda nesse mundo de provas e expiações, a Terra está numa fase de transição, vai se transformar num mundo de regeneração, mas ainda enquanto for um mundo de provas e expiações, o mal preponderará. Então vamos buscar ainda um conceito lá da Gênese de Kardec, no capítulo 3, quando Kardec vai discorrer sobre o bem e o mal. O que Kardec fala sobre o mal? Então, na Gênese, Kardec, no capítulo 3, coloca: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal, ele somente existe pela ausência do bem, segundo Kardec na Gênese. Vamos buscar também lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Olha o que Paulo de Tarso nos ensina. Então, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Paulo vai dizer: para fazer o bem é necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Olha que interessante. Kardec nos diz que a Terra ainda é um mundo onde o mal predomina. Lá na Gênesis ele vai dizer que o mal existe pela ausência do bem. Depois Paulo de Tarso diz o seguinte: para que eu queira fazer o bem, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso ter vontade, eu preciso ter a disposição e tomar a atitude de fazer o bem. Para não fazer o mal, basta simplesmente a inércia e a negligência. Quer dizer, ser uma pessoa pacífica, não retribuir o mal, não só por si só, significa que nós vamos ter paz. Porque o que não nos dá a paz é a nossa inércia em fazer o bem. Quando nós deixamos de fazer o bem, nós não temos a paz. E olha que coisa interessante. Toda vez que você vai num centro espírita, a grande maioria das vezes que você está num centro espírita, o preletor começa a preleção dizendo boa noite e ele diz o seguinte: que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre.
Vamos entender qual é essa paz de Jesus, então, e saber se essa paz é o mesmo conceito que Jesus tem de paz, porque queremos ser pessoas pacíficas, é o mesmo conceito que nós temos sobre a paz do mundo. O que vai dizer Jesus lá no Evangelho de João? Então, Jesus nos alerta no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Olha lá, gente, olha que Jesus diz, eu te deixo a paz, eu te dou a minha paz, mas não te dou como o mundo a dá. Jesus já está dizendo o seguinte, a minha paz é diferente da paz do mundo. Agora vamos trazer para um conceito espírita, vamos ouvir o que Emmanuel fala sobre a paz do mundo. Emmanuel, no livro, né, Palavras de Vida Eterna, capítulo 57, Emmanuel nos alerta. A paz do mundo costuma ser entendida como preguiça rançosa. Entendemos que estar em paz é não ter problemas. Nossa, amor. Nessa passagem de Emmanuel, que é uma passagem bem forte, né, a gente pode raciocinar da seguinte forma. Para muitas pessoas, estar em paz é não ter problema nenhum. Não ter problema financeiro, não ter um problema de saúde, estar com todas as pessoas da família unidas e tranquilas, e ter uma vida tranquila, né? E Jesus vem nos alertar, né, que, na verdade, a paz do mundo, que não é a paz dele, é essa paz mesmo. Mas a paz que a gente tem que buscar se passarmos por um problema financeiro, se passarmos por um problema de saúde, se tivermos, né, que perder um ente querido, ou se alguma coisa que, entre aspas, tira a nossa paz, é justamente a paz de Jesus que tem que entrar em cena. A gente tem que introjetar essa paz de Jesus dentro da gente, e por pior que esteja a situação, e por mais difícil que seja a dificuldade que a gente esteja passando, a gente tem que ter esse conceito de paz dentro de nós. Até aqui nós estamos tentando entender o conceito de paz do mundo, que é um conceito, pelo que nós estamos entendendo pelo Evangelho de João, nas palavras de Jesus, é um conceito errado. E é uma grande verdade, porque se nós estamos aí levando uma vida tranquila, como a Flavinha disse, estamos sem problema financeiro, estamos empregados, numa situação legal, sem problema de saúde na família, sem problema de saúde conosco, nós achamos que estamos em paz. Estamos levando a vida em paz. Vai no centro, que o preletor fala, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. É uma grande verdade. A gente fala estou em paz, estou tranquilo. Aí o que acontece? Vem um processo de doença, vem um processo, uma situação de desemprego, uma situação financeira difícil, a gente fica louco, pira, sabe? Fica numa situação realmente muito difícil e começa a se revoltar. Então, todo aquele conceito cristão que nós temos de paz, que nós achamos que essa é a paz do Cristo, cai por terra porque a gente começa a se desesperar. Dá uma olhada na questão da pandemia que nós estamos vivenciando, a situação que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Nós estávamos levando a vida tranquilamente, vem um vírus que assola toda a humanidade, que faz com que vários e vários, milhares e milhares de irmãos nossos retornem ao plano espiritual, faz com que os nossos salários estejam apertados, arrochados, faz com que a gente esteja dentro das nossas casas, isolados, né? Eu vivo dizendo, eu não gosto da palavra isolado, eu falo que a gente está protegido, nós estamos protegidos de uma contaminação da Covid-19, do vírus, e daqui a pouco, se já não entramos em desespero, logo estaremos em desespero. Por quê? Porque esse conceito nosso de paz, essa paz do mundo, que Emmanuel diz, preguiça rançosa, é uma grande verdade. Situação de inércia você acha que está em paz, que está tranquilo. A vida está sossegada, não tem. Vem uma questão de pandemia, aí que você só vai conseguir passar essa situação em paz se você entender o conceito da paz de Jesus, o conceito que faz até com que pessoas que estejam doentes e pessoas que desencarnam diante de uma doença muito difícil, que ela passe por todo esse processo em paz. Todos nós temos conhecimento, sabemos de casos que já vimos na nossa vida, no nosso convívio, de pessoas que ficaram extremamente doentes, passaram um processo difícil de doença, desencarnaram, mas passaram por todo esse processo em paz. Por quê? Porque entendia a paz do Cristo. Tem um segundo trecho do Evangelho de João, maravilhoso, é um trecho que, bem entendido, pode mudar a vida de uma pessoa. Olha o que Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Lê pra gente, amor. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Presta atenção nas palavras do Cristo. Tenho dito isto para que em mim, em Cristo, tenhamos paz.
É possível nós termos paz em Jesus Cristo. No mundo tereis aflições. Jesus está dizendo, olha, você vai passar por dificuldade, vai enfrentar momentos difíceis, vai ter muita aflição para passar na vida, isso faz parte de um processo de evolução do teu espírito. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós venceremos o mundo se tivermos fé em Jesus Cristo. Conseguiremos atingir a paz de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que lição que Jesus nos dá. Vamos ter dificuldade. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo específico para falar das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que foi o tema da bem-aventurança anterior. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O maior capítulo dos 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só nele tem 13 manifestações mediúnicas. E Kardec vai nos falar sobre as nossas aflições e a maneira de combatermos e de vencermos as nossas aflições. E logo em seguida, ao capítulo 5, Consolador. No quinto, Kardec fala sobre as aflições. No sexto, ele traz a consolação através de Jesus Cristo, e Jesus diz, em mim tenhais paz. Terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, todos nós venceremos, porque Cristo diz, né? Farão o que faço e muito mais. E aí, nós temos que também buscar um outro capítulo lá do Fonte Viva para entender qual é a paz do Cristo. O que diz Emmanuel? 136 do livro Fonte Viva diz: a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Então, vem trazer, né, a passagem vem alertar para o nosso estado de consciência. Na verdade, se temos a consciência tranquila, estamos em paz. Né? Ele faz a relação muito clara do estado de paz com o estado de consciência tranquila. Entender isso do ponto de vista do espírito, através da doutrina espírita, significa o seguinte: consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Eu consigo tranquilamente, mas espera um pouquinho. Analisa de uma maneira cristã, analisa de uma maneira espírita. Você consegue dormir sabendo que tem milhares e milhares de pessoas no mundo precisando de ajuda, que não têm o que comer, que tem crianças que são criadas ao lado de esgotos, que tem adultos e crianças que procuram o que comer numa lata de lixo, que pessoas não têm onde dormir, pessoas não têm uma coberta durante o frio. Você consegue realmente, numa postura cristã, numa postura espírita, colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que você não faz nada por essas pessoas? Porque Emmanuel diz o seguinte: a paz do Cristo decorre da quitação da consciência para com a vida. Do ponto de vista espírita, do ponto de vista cristão, você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir diante de tanta dificuldade? Porque agora vem o elo que fecha a reflexão nossa da noite. Lá no Livro dos Espíritos, da questão 621, o que pergunta Kardec ao Espírito da Verdade e qual a resposta, amor? A pergunta de Kardec é: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta do Espírito da Verdade é na consciência. Então, as leis naturais, as leis divinas, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E Emmanuel diz: a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Se para termos paz precisamos ter quitação de consciência com a vida, e o Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, só teremos paz a partir do momento que vivenciarmos e praticarmos as leis de Deus. Nós temos que buscar um processo de cultura da paz dentro de nós, seguir as leis de Deus, praticar as leis de Deus para que possamos, enfim, ter paz diante de qualquer situação que a vida pode nos ocasionar, diante de qualquer dificuldade que a vida possa nos trazer. Né, amor? Eu acredito, né, que todos esses trechos e o que a doutrina espírita vem trazer para a gente de uma forma muito clara, é que a gente tem que buscar não sermos como Jesus, porque ainda não vamos conseguir ser. Né? A gente tem ainda muita estrada pela frente. Mas como a gente tem acesso às condutas de Jesus, aos exemplos de Jesus, é tentar trazer o máximo das reflexões do Evangelho, né, de todos os livros aí da codificação, trazer para a nossa vida, tentar introjetar principalmente os exemplos, né? Jesus exemplificava muito, né? E trazer para a nossa vida e tentar ter essa consciência tranquila e ter essa sensação de paz interior, que é o que ainda é muito difícil, né? As coisas acontecem, a rotina acaba atropelando a gente em muitos momentos, a gente acaba se desesperando, às vezes, por coisas tão pequenas, e esquece, né? Esquece de
de ter mesmo Jesus como exemplo e mirar nos seus ensinamentos, nos exemplos mesmo que ele traz através do evangelho e da doutrina, e tentar manter essa mente mais serena, essa vida mais tranquila, esse coração mais calmo, e tentar entrar mesmo nesse estado de paz, que é a paz que o Cristo nos pede. É muito difícil, mas é possível, né? Um pouquinho de boa vontade, como disse um dos trechos aí, a gente consegue tá buscando esse caminho, né, de ter uma paz mais do Cristo em nossa vida. Nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivenciando, nos momentos que nós estamos passando, desde março nós estamos vivendo essa situação da pandemia, da Covid-19. Se nós buscarmos um elo do Sermão da Montanha, o maior pacto de esperança que Jesus faz com a humanidade, quando Jesus diz que por pior que seja a situação que você esteja vivenciando, por pior que seja o problema que você esteja atravessando na sua vida, algo de muito melhor lá na frente te espera. Quando ele inicia o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, dizendo: felizes são aqueles que são humildes, felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que são pacíficos. Quando Jesus nos diz isso, nós temos que nós, enquanto espíritas, temos a obrigação de nos tornarmos pessoas mais otimistas, pessoas mais focadas na vida, focadas na solução e não no problema. Pega essa situação que nós estamos vivenciando desde março e veja o quanto você aprendeu diante dessa situação. Se você ainda não conseguiu tirar a mensagem que a espiritualidade quer nos trazer, a mensagem que ela quer nos dar nessa situação tão difícil que nós estamos vivenciando, comece a fazer suas reflexões. Se as bem-aventuranças são uma escala ascensional de virtudes, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espíritos, ou seja, bem-aventurados os humildes. Levar uma vida com mais humildade, com mais suficiência. Se você não tiver humildade, você não faz nada para o Cristo. Se você não tiver a humildade, é a primeira bem-aventurança. E olha essa pandemia, a situação de humildade no sentido de suficiência, que é o sentido evangélico da palavra humildade. Nós confundimos humildade com pessoas carentes, né? Aquela pessoa é pobre do ponto de vista material, uma pessoa humilde. Humildade do ponto de vista bíblico, do ponto de vista evangélico, significa suficiência. A pandemia está fazendo com que nós tenhamos uma vida mais humilde, mais regrada, aparando os nossos excessos, nos tornando menos mesquinhos, menos egoístas. Estamos na primeira bem-aventurança, estamos conseguindo, a duras penas, lutar contra o nosso egoísmo, a nossa vaidade, e sermos pessoas mais suficientes, mais humildes. E aí estamos passando por uma série de aflições. Estamos conseguindo levar a vida diante de todas as aflições que nós vemos. Por quê? Porque a humildade nos ajuda muito, a suficiência nos ajuda muito, a ter resignação nesse momento tão difícil que atravessa a humildade, mas um momento de extrema lição da espiritualidade para todos nós, porque nós vamos sair dessa pandemia muito mais fortalecidos, muito mais fortes do ponto de vista espiritual do que quando nela entramos. Do ponto de vista material, muito difícil. Muito pouca gente vai conseguir sair materialmente melhor do que quando entrou na pandemia. Mas do ponto de vista espiritual, com a nossa humildade, com o entendimento, a resignação do que nós estamos vivenciando, nós vamos nos tornar pessoas mais fortes e nos tornarmos pessoas mais pacíficas. Não vamos retribuir o mal para conseguir galgar todo esse processo e lá na frente conseguir ser um pacificador, uma pessoa que propaga o bem, um propagador da paz de Jesus. Porque no mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina. No mundo de regeneração não cabe mais atitudes de não passividade, de não ser uma pessoa pacífica. Então, nesse mundo de regeneração, se você não começar a trabalhar fortemente a questão de ser uma pessoa pacífica, de não retribuir o mal, de cultuar a paz dentro de você, de construir um processo de paz dentro de você, não a paz do mundo, essa que Emmanuel diz que é uma preguiça rançosa, mas a paz do Cristo, aquela que só vem se nós seguirmos, obedecermos e praticarmos as leis de Deus, não é, amor? Eu acho que para fechar a reflexão, né, como o Wilson bem disse, né, eu acho que a gente tem que pelo menos se esforçar, né, ter um pouco de boa vontade para nesse mundo que ainda habitamos, né, de prova e expiação, que é o planeta Terra, que a gente consiga ser pelo menos pessoas, que nós consigamos, né, ser pelo menos pessoas pacíficas, né, que a gente não devolva o mal, não retribua o mal, não deseje o mal para outra pessoa. A hora que a gente conseguir promover o bem, né, a gente já vai ter subido um degrauzinho aí a mais.
mas por hora que a gente consiga introjetar a paz de Jesus, que por mais dificuldades que estejamos passando, que a gente consiga manter a mente tranquila, serena, e que a gente aprenda a não devolver o mal, que a gente consiga refletir e pelo menos ter essa conduta, né, cristã, baseada nos ensinamentos de Jesus. Então, nós espíritas temos que ser agradecidos na doença, na dificuldade, na aflição, nós temos que ser agradecidos até nessa situação de pandemia que nós estamos vivenciando. E logo, logo nós vamos sair dessa situação toda, vamos sair muito mais fortes do ponto de vista espiritual do que quando nela entramos, muito mais fortalecidos. Eu e a Flavinha, a gente queria do fundo do coração agradecer a atenção de vocês em terem nos ouvido, agradecer ao Alexandre pela oportunidade de ter nos chamado aqui. Alexandre, pode voltar, porque nós que somos aqui de Araraquara estamos acostumados com preleções de 20 minutos, meu amigo. Gente, bom, depois vocês vão ver os comentários aí, tem muita gente agradecendo, muita gente participando. E sempre é muito, eu falo, e o Sim sabe disso, a gente conversou na época de quando nós fizemos as parábolas, né? E eu acho que muita gente, Flavinha, viu, Sim, e não sei se vocês também veem assim, a gente acaba olhando para o Sermão do Monte, é muito bonitinho também, né? Quando a gente vê algumas outras coisas do Evangelho. É lindo o Sermão do Monte. Mas é um puxão de orelha atrás do outro, né? Ele mostra para a gente todo o caminho e, como a gente sempre diz, quer dizer, se a gente continuar lendo como um livro ou alguma coisa e não nos tocar, não fizer com que a gente tenha esse tipo de preocupação e de se mexa para que isso consiga nos tocar, fica realmente perdido, né? E a gente percebeu isso muito nas parábolas, e agora, terceiro dia do sermão, e vocês também, sem a gente combinar, eu falo que a gente não, sem combinar, até agora os 3 que fizeram, que eu acho muito importante também, trazendo para a nossa realidade, né? Tirando do papel e trazendo para o nosso dia a dia. Então, o Vladimir começou, acho que está na hora de parar. Eu falo pacífico por causa de algumas pessoas que fazem Alexandre, mandar um abraço para o meu amigo Vladimir Galhardo, que é o cara que vai trabalhar a minha falta de paz. Gente, obrigado, Luci e Flavinha. Muito obrigado mesmo por vocês estarem com a gente. Que passe logo, realmente, para a gente poder estar próximo. Em setembro você tem palestra aqui, né? Tenho. Se a pandemia deixar, estarei aí. A gente vai te conhecer pessoalmente daí. Com certeza. Gente, um beijo, fiquem com Deus, obrigado. E eu sei que tem compromisso lá. Aliás, convido o pessoal, né? Porque assim você já aproveita para fazer divulgar o seguidor lá. Agora às 20 horas, então, pelo Facebook e pelo YouTube do Grupo Caritas de Araraquara, estudo do livro Paulo Estevão, capítulo 10, No Caminho de Damasco, Saulo hoje caindo do cavalo, sendo comentado pelo Paulinho, pelo Tato Sávio e pelo Edgar Miguel. Joia. Gente, obrigado, boa noite, vai lá, daqui a pouco nós estamos juntos lá. Um abração para vocês.